Mestre Jesus, todos nós reunidos aqui em torno do seu Evangelho, pedimos o seu amparo para que todos nós estejamos bem compenetrados desse momento que estamos tendo oportunidade, que estejamos de corações abertos, buscando a nós mesmos, buscando perceber as nossas iniquidades e onde podemos aplicar esse conteúdo que virá das reflexões que faremos do texto de hoje. O solo do nosso pensamento deve ser lavrado para que a gente consiga plantar as sementes numa terra boa. Que nós estejamos abertos ao trabalho necessário para isso. Que assim seja. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessava a cidade. Havia nela um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Por isso, correu antes de todos e subiu num sicômoro para vê-lo, pois ele devia passar por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um homem de má vida. Aí na introdução do Evangelho explica quem eram os publicanos. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade de meus bens aos pobres. Se defraudei alguém, no que quer que seja, devolvo-lhe 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Essa passagem de Zaqueu é uma passagem que faz com que a gente olhe para si e veja como às vezes a gente se equivoca no nosso olhar uns para os outros. Quando a gente muitas vezes não sabe distinguir da forma correta o que cada criatura realiza com aquilo que Deus permite que a criatura tenha, né? E quando Jesus vai ter essa vivência na casa de Zaqueu, é uma vivência extremamente importante, porque é um momento onde aquelas criaturas, com a aproximação de Jesus, convivendo com Jesus, vivenciavam ali discussões, vivenciavam momentos onde essa questão da riqueza era motivo de conversa entre eles, e muitas vezes até de condenação, Isso a gente pode expandir o nosso olhar no livro Boa Nova, no capítulo 23, isso traz com mais detalhes essa situação de Zaqueu. E traz todo o conjunto ali que foi permitido que Jesus trouxesse um ensinamento extremamente importante para nós, aonde a gente passa a compreender que a riqueza ela tem um papel na vida do espírito. As coisas materiais elas trazem para nós a oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. Tudo aquilo que é bem direcionado pela nossa mente e que a gente faz o bom uso se traduz num progresso para o espírito. E aqui no Evangelho, Zaqueu
coloca de forma a declarar para Jesus o que ele fazia com os bens dele. E ele, obviamente, auxiliava as pessoas, auxiliava aqueles que, porventura, ele tenha causado algum prejuízo. Ou seja, um espírito que olha para o bem material com a finalidade que ele deve ter na vida do espírito, que é causar o seu progresso. E é importante a gente olhar isso, porque muitas vezes a gente interpreta de forma errada os ensinamentos de Jesus, e em nenhum momento Jesus estipulou que a gente deveria mendigar, que a gente não teria as concessões divinas para poder ter os bens materiais, em hipótese alguma, porque isso iria contrariar as leis de Deus, aonde nós temos a oportunidade, como outras criaturas, de nos desenvolver, porque sem a vivência nós não temos como nos desenvolver, e muitas vezes a gente fica preso nesse atavismo mental, da interpretação ao pé da letra e do olhar sobre um ponto de vista único sobre os ensinamentos que são trazidos por Jesus. Então Jesus jamais traria algo que seria contrário às leis de Deus e principalmente contrário, por exemplo, à lei de progresso. Uma criatura que tem a abundância material, ela tem um compromisso com a lei do progresso, onde ela faz essa riqueza transformar a vida das criaturas, melhorar a vida das criaturas. Eu fico imaginando, quando a gente olha mundo afora, os investimentos que são feitos no âmbito da saúde, nesse âmbito científico que traz resultado para todos nós, e esses resultados muitas vezes a gente olha com um olhar equivocado. Óbvio que do outro lado pode existir a ganância, pode existir o uso incorreto do poder, tanta coisa ruim pode ser feita, mas quanta coisa boa origina-se disso. Então, a gente ter esse olhar pequeno, condenando a riqueza, condenando os bens materiais, indica uma pobreza mental nossa. É uma ausência de entendimento de que aquilo vem de Deus, tudo é de Deus. Então a riqueza também ela tem sua origem, ela vem de Deus e ela tem um objetivo. Se o objetivo está deturpado, não é de Deus, a deturpação é da nossa mente. A gente gosta às vezes de fazer comparativos de riqueza, pensando, por exemplo, na riqueza da saúde, da inteligência, não só a riqueza material em si, porque se a gente analisar essa questão riqueza, a gente vê como nós somos depositários infiéis. Às vezes a gente recebe um corpo físico com condições de fazer muita coisa boa, de fazer muito bem, e a gente se deixa levar pelos vícios, se deixa levar por situações que são constrangedoras para o corpo físico, para a saúde física, e isso é um mau uso de uma riqueza. Às vezes a gente utiliza a nossa inteligência para fazer o mal, para elaborar planos malévolos, para fazer o mal a outras criaturas. Então é um mau uso da riqueza também. E a gente olha para o pouco que às vezes a gente possui e o mau uso que a gente dá. Porque às vezes a gente nem é abastado, materialmente dizendo, mas a gente é avaro. Na terça-feira a gente estava conversando sobre a avareza, e eu fico aqui pensando que às vezes a gente tem condições de fazer alguma coisa com o pouco que nós temos, e aí a gente acaba optando muitas vezes por reter aquele pouco que a gente tem.
o óbolo da viúva mostra muito claro para nós o quanto a gente pode ou não ser criaturas ávaras, né? Com pouco ou com muito. Mas quando a gente dá esse bom uso para aquilo que Deus está colocando para nós, como é o que Zaqueu traz aqui, né, a gente vê que ela é uma ferramenta de progresso para a criatura. E óbvio, né, que naquela época o publicano era o cobrador de imposto. E imposto já é algo que a maioria das pessoas, né, não gostam, né? Isso é algo que é meio natural. Naquela época o publicano era o cobrador desses impostos. Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, mas o cobrador de imposto, do mesmo jeito que o imposto é mal visto, o cobrador então com certeza vai ser muito mal visto, e ainda por cima sendo o chefe dos cobradores de imposto, né? Então, que é o caso de Zaqueu. Então isso intensifica ainda mais a situação pela qual esse espírito passava, né? E Jesus ir para a casa de um chefe de cobrador de imposto provavelmente chocou muita gente. Como Jesus chocava a todos, porque ele vinha para poder trazer a educação para nós, então não poderia ser diferente essas movimentações, né? Elas tinham um objetivo. E a gente vê que às vezes, né, um publicano, um chefe dos publicanos, às vezes mentalmente mais adiantado do que um próprio discípulo de Jesus. No Boa Nova a gente vai ver ali a incompreensão dos discípulos com relação àquilo que estava sendo vivenciado. Então é interessante que a gente reflita sobre isso, porque muitas vezes a gente deixa de estender a mão e às vezes a gente deixa de fazer algo para o bem porque a gente julga já saber tudo. E o julgamento é um dos freios mentais para a criatura, porque impede dela expandir o horizonte dela, né, de avaliar uma situação. Não conversar com alguém que está no erro é limitar a mim mesmo de desenvolvimento, porque não significa que alguém faça algo errado se eu tiver certeza, se eu tiver meu crescimento moral, desenvolvimento moral, eu não vou me contaminar por conversar com, né, ou por conviver com alguém que ainda opera de forma incorreta com aquilo que Deus concede para a criatura. Então, eu acho que a gente olhando para essa situação de Zaqueu com Jesus, fica muito claro, né, onde a gente tem as oportunidades de fazer o bem e muitas vezes a gente ignora. E a história de Zaqueu ali com Jesus é muito interessante, né, porque ele recebe todos no coração, inclusive até aqueles que olhavam ele de mau olho, né, como a gente falou dos discípulos, por ele ser um rico, mas um rico que conseguia a sua riqueza através dessa cobrança de impostos. Então, a gente avançar no nosso olhar, né, retirar essas traves que muitas vezes estão impedindo da gente enxergar a verdade, impedindo às vezes até da gente auxiliar aqueles que necessitam, porque a gente restringe, né? E caridade nunca é restrição, caridade é abertura, né? Onde a gente abre aquilo que muitas vezes limita a maior parte dos espíritos e a gente fica preso a uma condição que não é mais uma condição desejável para nós como espíritos que já conhecem o cristianismo, e nós principalmente aqui que temos o conhecimento da doutrina espírita, que permite a gente ver cada criatura da forma diferenciada, olhando as criaturas como espírito e não mais como aquela criatura que está ali encarnada, restringindo o nosso olhar.
entendendo que aquela criatura tem um passado, tem um momento atual, mas ela tem um futuro. E esse futuro depende exclusivamente dela transformar ele. E às vezes está na nossa mão estender para essa criatura o auxílio para que ela avance e progrida, que é o que Jesus faz com todos nós. Porque eu fico imaginando, todos nós já vivenciamos situações e mais situações, e Jesus não nega auxílio a nenhum de nós, nunca negou e nunca vai negar. Então a gente tem que agir da mesma forma. Se a gente se diz seguidor do Cristo, se a gente é cristão, a gente tem que agir como cristão.